gente vai seguir aqui com o programa Bom para Todos, mas antes eu quero pedir para vocês curtirem o programa Bom para Todos no YouTube, deixa lá o seu joinha, o seu like, para que o nosso sinal chegue cada vez mais longe, fale cada vez mais com novas pessoas, tudo bem? E pessoal, agora aqui no programa Bom para Todos, a gente vai falar sobre o plano diretor. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pretende aprovar o mais rápido possível a revisão do plano diretor estratégico. As tratativas para que isso ocorra já começaram a ser debatidas na Câmara dos Vereadores. O plano diretor estratégico vigente foi elaborado em 2014, durante a gestão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e a revisão está programada para este ano. No entanto, existem aí algumas controvérsias sobre a necessidade de acelerar esse processo. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Daniele Klintovitz, ela que é arquiteta urbanista e coordenadora geral do Instituto Polis. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos que nos assistem. Maravilha. Daniele, para a gente começar, vamos falar aqui sobre a importância do Plano Diretor de São Paulo e por que é tão importante que ele seja colocado em prática aqui na cidade. O Plano Diretor, em todas as cidades brasileiras, ele é a lei máxima urbanística. Ele que diz todas as diretrizes e objetivos do urbanismo na cidade. Ele direciona o crescimento da cidade, o adensamento de certos bairros, a preservação ambiental em outros lugares, né? E ele preza pelo que a gente chama da função social da cidade e da propriedade, que é o entendimento de que a cidade ela tem que estar andando e se desenvolvendo para todos, e não seguindo simplesmente a vontade dos proprietários. Maravilha. Daniele, na próxima segunda-feira será lançada uma carta da Frente por uma Cidade pela Vida, uma rede de organizações que estão aí se posicionando contra essa revisão do plano diretor neste momento de pandemia. Qual que é a importância dessa iniciativa e por que ela foi criada, Daniele? Olha, o nosso plano diretor, né, como você nos falou, ele foi aprovado em 2014 e ele tem vigência até 2029. Mas tem lá no plano um parágrafo que diz que em 2021 ele deve sofrer uma revisão, né? Uma revisão que se entende que seja uma revisão só para mexer em ajustes, né? Fazer ajustes, mexer em pequenos parâmetros que não funcionaram. Mas, nesse momento trágico de pandemia que estamos vivendo, mais de 300 instituições estão entendendo que não é o momento da gente fazer uma revisão do plano diretor, e sim da gente juntar a energia da sociedade civil e da prefeitura para combater as emergências que surgem dessa pandemia, principalmente nas políticas habitacionais, de saneamento e de mobilidade, né? E justamente essa avaliação vem de uma percepção de que as bases do plano, as estratégias e diretrizes colocadas no plano têm funcionado muito bem, né? Então, que não precisamos nesse momento, não há nenhuma urgência, não há nada que nos diga que a cidade está parada, que a gente não está conseguindo desenvolver a cidade ou enfrentar as necessidades que a cidade tem por conta do plano e que precisaria de uma revisão urgente. Então, essas entidades entendem que nesse momento o mais urgente é a gente usar essa energia da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento para que sejam feitas ações emergenciais para além das ações que já estão sendo feitas. Como é que tem se dado o diálogo? Perdão, pode continuar. Né? Além disso, nesse momento pandêmico, não será possível uma ampla participação, o que é essencial para a discussão do plano diretor. O plano diretor, ele deve ser discutido na sua versão original ou numa revisão
nos vários bairros e regiões da cidade, com as várias pessoas, população que estão vivendo a cidade no seu cotidiano e que entendem quais são as necessidades prementes. No momento de pandemia, será impossível fazer reuniões grandes, né, que reúnam pessoas e que causem aglomerações. E um processo simplesmente virtual impede que grande parte da população participe dessa revisão. Além disso, nesse momento, a população está muito preocupada em sobreviver à pandemia, em sobreviver à fome que tem se alastrado na cidade. Então, não é um momento realmente de pararmos para pensar numa revisão do. Agora, Daniele, o governo e os grupos relacionados à construção civil, eles têm defendido que a revisão do plano diretor nesse momento de pandemia é importante para reduzir as desigualdades na cidade, que só tem aumentado, como você mesmo mencionou, com a pandemia. O que você acha dessa declaração do poder público junto com representantes da construção civil? Olha, os representantes da construção civil, me estranha essa posição deles, né? No discurso deles, aparece que a cidade está travada e que a gente precisa fazer uma revisão do plano diretor para destravar a cidade. Isso não corresponde aos números. 2020 foi um recorde de vendas e lançamentos do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário teve um crescimento de 13% no ano passado, mesmo sendo um ano de pandemia no Brasil, e inclusive o mercado popular, né? Que uma parte do mercado imobiliário tem se transformado num mercado popular, inclusive muito ajudado pelo plano diretor, que tem como um dos objetivos que uma parte do mercado, né, que é para a população de 6 a 10 salários mínimos, seja resolvida não pelo poder público, mas pelo mercado da construção civil, para que o poder público possa justamente se concentrar na solução das necessidades habitacionais da população de mais baixa renda. Então, o que a gente tem visto é um sucesso do plano diretor. Né? O plano diretor está permitindo que a indústria da construção civil faça a sua parte e construa para esse mercado popular. O que a gente não tem visto é sim uma proatividade do governo, né? Da prefeitura, que deveria estar fazendo programas emergenciais habitacionais, de saneamento e de transporte e que independem do plano diretor. Tudo que o plano diretor precisaria disponibilizar como instrumentos urbanísticos, estratégia, legislação, está disponibilizado. O que a gente precisa é de uma política habitacional, que isso não será o que o plano diretor a fazer. Para isso temos inclusive um plano de habitação que está na Câmara desde 2016 para ser aprovado e que não vai para frente, nunca tramitou. Um plano muito bom que nos ajudaria a responder às questões habitacionais que temos necessidade na cidade e que nada tem a ver com a revisão do plano diretor. Então, na verdade, eu acho que esse discurso disfarça uma vontade do poder público e da iniciativa privada do mercado imobiliário de transformar o plano diretor fazendo com que eles possam ter mais lucro e não combatendo as desigualdades. O combate das desigualdades já está presente no plano, mas o plano não funciona sozinho. O plano é uma lei que precisa ser implementada e precisa muito da proatividade do poder público. Se o poder público não tiver proatividade, o plano não sairá da gaveta. Né? Por exemplo, logo que o plano foi aprovado, se criou um departamento da função social da propriedade naquela gestão, que justamente
olhava para o centro da cidade de São Paulo e pensava como democratizar, como trazer mais população de mais baixa renda para morar no centro, adensar o centro, que é um lugar que a gente tem infraestrutura, tem oferta de emprego, e isso foi interrompido na gestão Dória e na gestão Bruno Covas. Né? Se a gente tivesse avançado, hoje em dia teríamos mais pessoas já vivendo no centro, pegando menos transporte público e se expondo menos à contaminação do coronavírus. Exatamente isso que a pandemia fez. Ela escancarou ainda mais as desigualdades, né, da nossa sociedade. E é importante a gente frisar, Daniele, né, que sem a participação devida da sociedade civil, fica muito difícil a gente discutir aí um projeto que contemple a necessidade da população que ficou tão evidenciada agora com a pandemia do coronavírus. Não é isso, Daniele? Isso é fundamental. A pandemia trouxe à luz as desigualdades territoriais que têm décadas, né, que são construídas há muitas décadas na nossa cidade e que grande parte da população não percebia essa existência, né? Agora com a pandemia é impossível dizer que não se vê, né? Quem mais morre, o Instituto Polis tem feito uma série de estudos que a gente já discutiu aqui, junto com vocês na TVT, mostrando que quem mais está morrendo na cidade de São Paulo é a população negra, população pobre e periférica, né, durante a pandemia. E isso tem um motivo, não é por acaso, isso tem um motivo que é a estrutura desigual da nossa cidade. Né? São essas pessoas que precisam ficar no transporte 2, 3 horas, presos todos em ônibus lotados, né, se expondo a esse vírus, são as pessoas que não puderam fazer home office, né, o famoso home office que a classe média fez, né, são as pessoas que estão expostas, são as pessoas que moram em moradias muito densas, então que se uma pessoa se contamina não há como se isolar, são as pessoas que não têm água corrente na sua casa todos os dias, então não tem como lavar as mãos, como recomenda a OMS. Para isso, é fundamental que essa população fale sobre essa situação, né? Fale sobre essa situação e ajude a pensar como enfrentar essa situação. Né? No começo da pandemia, havia uma percepção de que temos água em São Paulo disponível para todo mundo. Isso não é verdade, né? Isso foi alertado pelos movimentos populares, pelas associações de bairro, que começaram a mostrar e a reivindicar que isso não era verdadeiro, né? Que uma simples medida da OMS como lave a mão não é corriqueiro para uma parte grande da população. Então, para discutir o futuro da cidade, que sim, precisaremos discutir como vamos enfrentar o pós-pandemia, como vamos agir no enfrentamento das desigualdades territoriais num pós-pandemia, nós precisamos da sociedade civil participando. Né? E certamente não será num ambiente virtual onde a gente vai conseguir uma ampla participação da sociedade. Não só porque já existem números mostrando que mais de 25% da nossa população em São Paulo não tem acesso à internet, né? Uma parte dos 70% que tem um acesso muito precário, e além disso, o plano diretor é um assunto técnico que precisa ser tratado de forma didática, que precisa ser tratado em encontros didáticos, né, que sensibilizem a população e que isso não se conseguirá num ambiente virtual. Então, portanto, esse realmente não é um momento de fazermos essa discussão. Agora, Daniele, as entidades representativas da sociedade civil, elas defendem que esse processo seja feito num período pós-pandemia, é isso? Isso. Nós achamos que é fundamental que nesse momento, em 2021, o governo já comece a fazer uma avaliação mais a fundo
né, do que foi a implementação do plano até hoje, né, são dados que o governo já tem dentro da prefeitura, mas que precisa organizar e mostrar para a sociedade de forma mais transparente, mas que o momento de discussão propriamente dito, ele fique para um momento onde a população já esteja vacinada e já se possa organizar eventos públicos de grandes montas. Ótimo, Daniele. E só mesmo a mobilização, né, de todos da sociedade civil, de entidades que representam a sociedade civil, aí seria capaz, então, de impedir que essa discussão avance nesse momento. É isso que você acredita, Daniele? É isso que você defende? Sim, nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que um documento construído por mais de 300 entidades, né? Organizações da sociedade civil organizada, movimentos de várias ordens, né? Dos vários setores, movimentos ambientalistas, movimentos de mobilidade, especialistas, universidades, todos reunidos falando que este momento preciso e urgente da revisão, eu acredito que o poder público tem que escutar essas entidades, né? Elas são representativas da sociedade paulistana e elas devem ser escutadas para que a gente faça isso num momento que seja um momento adequado para a sociedade. Mas se mesmo assim nós não fomos escutados, né? Essa já é uma segunda carta, já é uma segunda colocação. Também nos conselhos de habitação, conselho de política urbana do município, os conselheiros têm se manifestado a esse respeito, mas se mesmo assim a Prefeitura de São Paulo continuar insistindo, nós vamos pensar outras formas de pressão e como poderemos interromper esse processo que achamos completamente inadequado nesse momento. Mas para isso é importante Daniele, que a gente saiba, né, o que estamos defendendo e que nos ajude nessa defesa. com toda certeza. Daniele, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Nós conversamos agora com a Daniele Klintovitz, ela que é arquiteta, urbanista e coordenadora geral do Instituto Polis, entidade parceira aqui do programa Bom para Todos. Pessoal, e antes de encerrar, vou passar aqui rapidamente pelos comentários para agradecer, né, a participação aí de vocês durante o programa. O Carlos Vanderlei, ele deu um salve para a comunidade TVT, ele está em Natal, acompanhou o nosso programa, muito obrigada pela sua audiência. O Paulo Faio de Ramada está acompanhando a gente de Lisboa, Portugal. Obrigada, Paulo. A Sônia Regina, ela está em Indaiatuba acompanhando a gente, diz que está sempre ligada nas redes alternativas. Viva a TVT, obrigada. O Rivaldo Moraes dá uma boa tarde para a gente. Salvador da Bahia acompanhando a gente também. Tem o Márcio Marcos, sim, ele também participou do programa aqui ontem e está hoje aqui fielmente com a gente. Obrigada, ele está acompanhando a gente do Rio de Janeiro, Niterói. O Sérgio Mota também, ele lamenta os números da Covid e diz que a Covid-19 no Brasil já corresponde à população total de Maringá. Maringá, cidade do Paraná, interior do Paraná. Salete Coelho, boa tarde a todos. O Bom para Todos está excelente, como sempre. Os entrevistados são muito bons. Obrigada, Salete. E assim a gente vai se despedindo do programa Bom para Todos de hoje. Foi muito bom passar essa tarde aqui com vocês. Eu espero vocês amanhã de novo, a partir das 3 horas da tarde. Fique bem, fiquem em casa, se cuidem e até lá.